Olá pessoal, tudo bom? Espero que tenham tido todos uma boa semana, não é? E estejam animados para nós darmos continuidade ao nosso estudo da mediunidade, nosso curso, programa 2, módulo 2, né, que fala sobre os mecanismos da mediunidade. Hoje o tema, assim como os outros, né, bem interessante, é o tema 5 e nós vamos falar da psicofonia e da psicografia, tá bom? No infográfico que está aparecendo aí para vocês, a apostila ficou dividida assim. 1. Psicofonia. 1.1. Psicofonia sonambúlica ou inconsciente. 1.2. Psicofonia consciente ou intuitiva. E o ponto 1.3. Pneumatofonia ou voz direta. O segundo item é psicografia. E eles dividiram em 2.1, psicografia mecânica, 2.2, psicografia intuitiva e 2.3, psicografia semimecânica. Dividiram também a psicografia direta ou a pneumatografia como item separado. Então, nós vamos começar falando da psicofonia. Vejamos, entretanto, o que Allan Kardec nos ensina sobre os dons concedidos por Deus, nosso Pai Criador, né? Para que nós possamos conhecer tanto o mundo visível quanto o mundo invisível. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes, encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. As comunicações mediúnicas, né? Elas se dão de diferentes modos, diferentes meios, né? Mas especificamente nesse tema, nós vamos enfatizar dois tipos que são os tipos mais comuns de acontecerem nas reuniões mediúnicas. 1. Psicofonia. Características gerais. A psicofonia, ela refere-se aos médiuns falantes, né? Aqueles médiuns que verbalizam as mensagens dos espíritos. Em Atos dos Apóstolos, né, o apóstolo Lucas, referindo-se ao episódio de Pentecostes, ele relata o seguinte fato. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Em A Bíblia de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ainda segundo Emmanuel, o Pentecostes, ele representa, né, o episódio, representa um marco no campo da mediunidade. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Em um livro Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Chico Xavier. Mais uma vez, e você já deve estar enjoados de ouvirem isso, eu reforço que é costume inadequado as pessoas usarem a palavra incorporação como sinônimo de psicofonia. É inadequado por quê? Porque não é possível dois espíritos coabitarem ou viverem no mesmo corpo físico ao mesmo tempo, mesmo que seja por um breve momento, não é? Naqueles processos bem avançados de obsessão por subjugação, onde a pessoa está, o médium, né, está
totalmente dominado ali, seu pensamento, sua vontade, pelo obsessor, mas mesmo nesses processos de subjugação, não existe essa possibilidade. E a espiritualidade superior, com relação a isso, ela nos ensina que o espírito não entra num corpo, como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, sobre a matéria de que se acha revertido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado a seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Conforme o grau do transe mediúnico, não é? A psicofonia ela pode se expressar por 1.1 Psicofonia sonambúlica ou inconsciente. Bom, nesse tipo de psicofonia, o médium ele desdobra do corpo físico, que nós chamamos de quê? De emancipação da alma, né? Pelo fato de ele estar em transe profundo. Contudo, mesmo estando em transe profundo, né, ele controla a passividade. E exemplo desse controle está no episódio acontecido com a médium Celina, tá bom? Quando ela atende um desencarnado que está em dolorosa situação espiritual. O que é isso? A pessoa está ali irritado, com ódio, querendo se vingar, né? E nessa passividade é mostrado, né, como ela mantém o controle conforme nos explica o livro. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. André Luiz, em O Livro nos Domínios da Mediunidade. 1.2 Psicofonia consciente ou intuitiva. Os médios intuitivos, durante a passividade, eles estão o tempo todo conscientes daquilo que está acontecendo no plano físico, mesmo estando ligados, né, mentalmente com o espírito comunicante. Então, o tempo todo, eles percebem as ideias e as intenções do espírito comunicante e vão controlando os seus gestos, né, e as suas palavras. Com isso, é óbvio que a interferência do médium, não é, intuitivo, é bem maior. Então, ele está animicamente ali, interferindo na mensagem, tá? Em virtude dos seus conhecimentos e daquilo que ele entende, né, por caráter e uma série de coisas. Porém, com a experiência, esses médiums, eles vão deixando de interferir tanto na mensagem. O médium que estuda, né, o médium que lê e que estuda a doutrina espírita, ele, com a sua educação mediúnica, não é? Ele vai se afastando do corpo físico, fazendo o desdobramento, a emancipação da alma, sem perder de vista o espírito comunicante. Então ele pode se afastar, porém ele está ligado na passividade, certo? Se o espírito quiser tomar alguma atitude, não é, que é contrária ao seu caráter, ele vem e interfere. O exemplo de uma psicofonia consciente, não nos é dado pela médium Eugênia. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentaliza e pretenda dizer. Efetivamente,
Aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela, mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade. André Luiz, em um livro Nos Domínios da Mediunidade. Por fim, essa psicofonia consciente, ela tem por característica o quê? Um transe superficial, não é? Porque ali o médium ele está tanto ligado no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ele está ali nos dois planos da vida. Na psicofonia, nesse tipo de psicofonia, alguns médiuns ele tem a intuição, né, daquilo que eles estão dizendo ali no momento. Tá? Então, no momento que eles pronunciam as palavras, eles têm a intuição do que eles vão pronunciar. Ok? 1.3 Pneumatofonia ou voz direta. Nos fenômenos de pneumatofonia, né, os sons eles surgem no ambiente e eles são escutados, ouvidos por todas as pessoas que estão ali, não só pelos médiuns ostensivos. Tá bom, gente? E é uma mediunidade caracterizada por efeito físico e não de efeito intelectual inteligente, tá? Como nos demais gêneros de psicofonia que eu falei anteriormente, naqueles outros dois. Então, esse tipo de mediunidade é uma mediunidade de efeito físico, tá bom? Diferente das outras psicofonias. Por quê? Para que aconteça, não é, essa voz, são necessárias as energias, principalmente o ectoplasma do médium. Então, o espírito tem que manipular essas energias para poder, né, jogar no ar os sons. E a codificação nos ensina que, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Contudo, para que nós não sejamos enganados, se é um som, não é, emitido por pneumatofonia ou um som do mundo físico, né, um estalo da madeira por estar verde, ou mesmo um galho batendo na janela, não é mesmo? E não acharmos que todo barulho é um espírito, o codificador ele nos pede cautela quanto a esse fato. A gente deve observar, né, com muita atenção, pois os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. E o Kardec ainda complementa esse pensamento nos explicando que os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. 2. Psicografia. Características gerais. Na psicografia, tá? A psicografia, né, é quando o médium escreve a mensagem do espírito comunicante, que está ali escrevendo, ela também se divide em 3 modalidades, ou em 3 tipos. 2.1 Psicografia mecânica. Na psicografia mecânica, ou os médiuns mecânicos, são aqueles médiuns inconscientes ou sonambúlicos. Por quê? Porque eles estão em estado de transe profundo e a amnésia, eles não se recordam do que escreveram, mas sempre estão ali, não é, comandando a passividade. Lembre-se da aula anterior. Na codificação, não é,
nós temos que o espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, 2.2. Psicografia intuitiva. Já na psicografia intuitiva, não é? O espírito comunicante ele vai fluidicamente se identificar com o médium, que está em transe superficial. Então, os fluidos dele, não é? Os gostos e as tendências se identificam com os meus fluidos ali, né? E eu estou em transe superficial. Em virtude disso, o irmão vai atuar sobre a minha alma, tá? Aquela ligação que eu já falei, perispírito a perispírito, não é? E sobre esse impulso dessa ligação de alma, né, de perispírito, ele dirige a minha mão, a mão do médium, tá? E a mão do médium vai dirigir o lápis ou o objeto que ele está usando para escrever, tá bom? Esse processo ele fica mais claro, né? Nas reflexões do codificador, que revela que, em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Então, o médium, nesse caso, ele torna-se o intérprete, mas como se estivesse ali recebendo em outra língua e interpretando o que o espírito está falando, tá? E essa interpretação dele tem que ser o mais fiel possível às ideias do espírito. Ele tem que interferir o menos possível na mensagem. É por isso que os espíritos, tá? Eles procuram aquele intérprete que mais simpatize com eles e com as ideias que eles exprimem com mais exatidão, tá ok? Exprimindo seus pensamentos. Então, os espíritos eles buscam aqueles que lhes são mais simpáticos e que possam exprimir com exatidão os seus pensamentos. 2.3. Psicografia semimecânica. Bom, gente, na psicografia semimecânica, né, é o estado parcial de transe, da aula passada, lembra? Então, o médium ele não está nem no transe profundo e nem no transe superficial, ele está num transe parcial. Que esse transe parcial ele pode tender mais para o transe profundo ou mais para o transe superficial. O médium ele sente o quê? Ele sente que sua mão é impulsionada mesmo contra a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência daquilo que ele escreve, à medida que as palavras vão se formando. Então, seria uma soma das duas passividades, da mecânica e da consciente, não é? Seria a interligação das duas. Em determinado momento, ele é impulsionado à mão, porém, ele está tendo consciência daquilo que ele está escrevendo. Então, nós temos que observar o quê? Entre os dois extremos, né, da psicografia, que é a psicografia mecânica e a psicografia intuitiva, né, nós temos as seguintes características. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele, para traduzi-lo fielmente. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. É exatamente este o papel do médium intuitivo. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Em outras palavras, nós podemos dizer que no primeiro, tá, na primeira psicografia, que é o psicógrafo mecânico, o pensamento, certo, do espírito vem depois que ele já escreveu. Na segunda psicografia, que é o psicógrafo intuitivo, o pensamento do espírito vem antes da escrita. E no terceiro, no semimecânico,
não é? Ao mesmo tempo, o pensamento vem ao mesmo tempo da escrita, conforme vocês podem ver aí no infográfico aí que está na tela, tá bom? 3. Psicografia direta ou pneumatografia. Bom, na pneumatografia, são as palavrinhas difíceis que nós temos que aprender, hein, gente? Pneumatografia, o espírito comunicante, né, ele retira fluido do fluido cósmico universal e das energias do médium, principalmente o ectoplasma, e esses elementos ele combina para que possa produzir a psicografia direta. Por ela ser materializada, ela também é um fenômeno de efeito físico, sendo diferente da psicografia comum, não é? Da psicografia indireta, conforme Kardec denomina. E a psicografia indireta ela é o quê? De efeito intelectual ou inteligente. A codificação, novamente, ela nos elucida, não é? Nos ensina sobre esse fenômeno, explicando que, conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Por fim, a gente tem que lembrar que a psicografia durante uma reunião mediúnica, ela não é a forma, né? Obviamente, a forma mais indicada para se atender os espíritos que estão ali necessitados ou que estão com perturbação espiritual. Não é porque você não vai dialogar com ele, ele escreve, aí você escreve, aí você responde, ele escreve. Não, é a psicofonia, né? Que é a melhor forma. Por quê? Porque ela oferece o diálogo fraterno e um auxílio mais efetivo ao comunicante que está ali em sofrimento. Porque você pode, através das palavras, né, através da ênfase do diálogo, não é, envolvê-lo no amor fraterno. Bom? Porém, é muito mais comum que os benfeitores espirituais, os mentores do grupo, não é, ou da reunião, eles costumam se manifestar através da psicografia, tanto quanto da psicofonia. Não é? Quando eles querem trazer uma mensagem para que ela fique ali, né, bem entendida pelo grupo, vem o mentor e ele psicografa a mensagem para que todos, né, depois possam ler e tenham as orientações necessárias. Todas as civilizações da Terra se desenvolveram numa assombrosa sucessão de sombra e luz, para que um dia a civilização do espírito se instale no planeta martirizado pelas tropelias da insensatez humana. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. J. Herculano Pires, do livro O Espírito e o Tempo. A aulinha de hoje era essa, tá? A aula de hoje, né? Era essa. Espero que todos tenham entendido. Isso é só uma pincelada do que é psicografia e psicofonia. A doutrina espírita tem uma gama muito extensa de livros sobre o assunto. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Vamos sempre continuar lembrando, sem caridade não há salvação.